Irmãos e irmãs, a paz do nosso Deus seja com todos. Estamos aqui hoje mais uma vez trazendo um recado da palavra de Deus para nós. O assunto de hoje ele parece ser muito básico, mas ele é um assunto muito específico, que é a salvação em Cristo. De repente alguém vê assim, ele vai falar quem tem que aceitar Jesus como Salvador. A coisa não se trata só disso, tá? Ou de tudo isso. É um assunto muito profundo, muito essencial, muito indispensável. E é imperdoável a gente desconhecer esse assunto quando se fala de cristianismo, quando se fala de salvação. É preciso que conheçamos. É indispensável. É crucial, como se diz. É básico, é fundamental. Antes de começarmos a falar do assunto, nós pedimos a você que dê aí o seu like para que o YouTube perceba, né, a qualidade dos nossos vídeos e possa indicar para outras pessoas. E onde chegar a mensagem, nós pedimos que compartilhe com outras pessoas, principalmente esse assunto de hoje, né? A salvação em Cristo. Porque todo ser humano precisa saber desse assunto. Jesus não veio só para os cristãos. Pelo contrário, se torna cristão quem passa a conhecê-lo, amá-lo e desejar segui-lo, né? Ele não veio também só para o judeu, ele veio para a humanidade. É o Filho de Deus, humanizado, encarnado, prometido, chegado, que ofereceu o sacrifício na cruz para que os homens se reconciliassem com o Pai. E é pela salvação de todos os homens. Então, onde chegar essa mensagem, nós pedimos a você que compartilhe. E todos aqueles que ouvirem a mensagem, se desejar se inscrever no nosso canal, aperte lá em inscrever-se, aperte no sininho e aperte lá em todas, tá? Seja bem-vindo a essa comunidade de fé. Então, o assunto de hoje, a palavra, né? A salvação em Cristo. Já vou dizendo pelo menos a terceira vez, né? A salvação em Cristo. Não é querendo apresentar um tipo de salvação. Nós não estamos querendo apresentar um tipo de salvação. Pelo contrário, nós estamos querendo apresentar o único tipo de salvação. A única salvação que existe, que é em Cristo. Só nele há salvação. Não estamos falando de salvação no aspecto econômico, no aspecto político, em aspecto algum, mas a salvação espiritual. Olha, não me canso de dizer que o homem é um todo, ou seja, espírito, alma e corpo. Isso baseado em 1 Tessalonicenses 5:23. O homem é um todo. Repito, espírito, alma e corpo. Baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, onde está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta tentar fugir do sentido sobrenatural, ou espiritual, como você queria dizer, da fé. Não adianta fugir do sentido da fé. Eu quero ver quem é que tenta fugir do sentido do respirar, do sentido da gustação, do sentido da audição e de todos os 5 sentidos, né? E como eu já falei em outros vídeos, com esses 5 sentidos naturais do organismo humano, nós nos relacionamos uns com os outros, com a natureza e conosco mesmo, né? Mas com Deus a gente só consegue se relacionar através da fé. Com Deus e com o sobrenatural. Então, salvação de quê? A salvação em Cristo. Salvação de quê? Nós somos salvos de quê? É o primeiro ponto que queremos abordar. Primeiramente, nós somos salvos do pecado, da ira de Deus e da morte eterna. Eu quero até que você decore isso, aprenda mesmo, né? Nós somos salvos do pecado, da ira de Deus e da morte eterna. Tudo começa pelo pecado, a ruína, né? Depois vem a ira de Deus no final da história. Para alguns é no dia da volta de Jesus Cristo, para algumas linhas doutrinárias. Para outros será no dia do juízo final, o dia da ira de Deus sobre o pecado. E, finalmente, o terceiro ponto é a morte eterna. Sobre o pecado, olha, o pecado reina em todo homem que vive na velha natureza. Ou seja, uma natureza sem Cristo. Isso é a velha natureza, uma natureza sem Cristo. Uma natureza sem Deus. Um homem caído, né? O pecado reina nele. Para vencer esse pecado é preciso estar com Jesus e ele está em você. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, lá na última parte, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada mesmo. Nada mesmo. Veja só. Em João também 1,29, na parte B, João Batista, Jesus ia passando, ele disse: eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá aí. Por isso que é preciso de estar com Cristo e Ele em nós, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento as pessoas ofereciam o Cordeiro no seu lugar, e o sacerdote oferecia o Cordeiro em sacrifício, e ali a pessoa tinha direito de voltar para casa viva. Aquele Cordeiro, temporariamente, de uma forma de sombra, apontando para Jesus, ele era a salvação momentânea daquele homem, que levava o Cordeiro para oferecer em sacrifício. Com Jesus, ele é a salvação eterna. Ele é o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro era o Cordeiro dos homens. Jesus é o Cordeiro de Deus. Lá tirava o pecado só de um. Quando era oferecido pela nação, pelo povo, na festa da expiação, etc., em algumas outras festas, era por mais de um, né? Mas geralmente por um, né, em sacrifício. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estando conosco, a gente estando com Ele e Ele estando em nós. Ele jamais vai tirar o pecado do mundo de alguém que não esteja com Ele, de alguém que não crê nele, de alguém que não tem intimidade com Ele, de alguém que não dá lugar para Ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo provou essa experiência que eu terminei de falar, e quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele alcançou esse estágio. Então, salvo em Cristo. Ele estava salvo em Cristo, certo? Sobre a ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado é uma realidade que não cessa. A ira de Deus sobre o pecado. Então, Deus vive irado com o pecador. Começando sobre esse assunto com alguém, a pessoa diz: Deus vive irado com o pecador. Não diz na Escritura que Deus é amor? Ele é amor. E Ele não vive irado com o pecador, não, irmão. Ele não vive irado com o pecador. Ele tem a dó e misericórdia pelo pecador, mas sempre rejeitando o pecado. Deus me ama, mas odeia o meu pecado. Deus me aceita, mas rejeita o meu pecado. Mas tem um detalhe: o dia da ira virá, para o qual não fomos chamados. Nós fomos chamados para a vida eterna em Cristo Jesus. Veja só, 1 Tessalonicenses 5,9 diz o seguinte: porque Deus não nos predestinou para a ira. O que é a ira? A ira aqui está falando em tempo, o dia em que Deus vai tomar vingança contra o pecado. Então o pecador que buscou a Cristo e botou o pecado para ir embora, né? Disse não ao pecado, esse será salvo. E aquele que optou pelo pecado é tipo um pé de milho que pegou lagarta, se botou todo o veneno nele, a lagarta não morre. Então bota o pé de milho para secar e agora ele vai ser queimado, ele e a lagarta. Na verdade, o mal é a lagarta, mas já que ele não se livrou da lagarta, ele será queimado junto com a lagarta. Então, nesse dia, no dia da ira de Deus, o pecador que por intenção, né, premeditadamente, né, dolosamente, quer o pecado e rejeita Deus, ele enfrentará a ira de Deus. Mas Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus dizendo que Ele nos predestinou para a aquisição, a consecução, para conseguir a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irá enfrentar a ira quem não aceitar esse presente, quem não aceitar essa dádiva. Todo homem tem que saber disso. Todo homem precisa saber disso. A salvação em Cristo não é simplesmente venha para a igreja, vem aqui à frente. A salvação em Cristo não é só isso aí, é uma realidade que acontece em um homem que é um todo. Espírito, alma e corpo. Se fosse só viver, morrer e acabou-se, se fosse só o corpo, né, não se precisava falar sobre isso. Mas já que o homem é um todo, então nós precisamos saber disso, nos relacionar com Deus e com o sobrenatural através da fé. E saber que enquanto o corpo vai morrer, mas o espírito, a alma, tem algo pós-morte para se acertar com Deus e para viver também na eterna felicidade e depois receber um corpo glorificado, glorioso. Muito bem, sobre a morte. É importante a gente saber que existe a primeira e a segunda morte. A primeira morte, até a gente crendo em Cristo, nós não somos poupados dela. Porque o homem, através do pecado, alterou a sua própria natureza. E então morre, fica velho, né? O corpo se corrompe, é a primeira morte. Mas a segunda morte, que fala lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, só vai enfrentar quem não tiver
aceitado essa salvação em Cristo Jesus. A morte é a consequência mais trágica do pecado, o que Deus não quer para o homem. Deus não quer essa morte para o homem. Veja só, hoje é o dia que eu estou usando a expressão do veja só. Veja só, em Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, leva para aí. Mas enquanto aí apresenta esse lado lei, o salário do pecado é a morte, né? É causa e consequência, né? Causa pecado, consequência morte. Enquanto apresenta essa lei aí, de causa e consequência, apresenta também a salvação em Cristo Jesus. Quando o salário do pecado é a morte. Mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, continuamos dizendo, a salvação é em Cristo. Em Cristo a salvação. A salvação é em Cristo. Sem Cristo não há salvação. Dessa forma. E em João 5:24, Jesus falou, né? Ele falou, está registrado lá. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Salvação por Cristo. Sem Cristo não há salvação. Outro aspecto da salvação em Cristo. Olha, existe uma máxima dos ensinos apostólicos sobre a salvação em Cristo, que diz ser essa salvação por Cristo, com Cristo e em Cristo. Interessante é que até na hora lá do ofertório, da parte de consagração, da salvação da missa, do catolicismo, o padre diz isso, né? Então, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Olha, o que significa isso? É por Ele a salvação. É preciso estar com Ele e é preciso estar nele. É por Cristo a salvação. Com Cristo. Tem que estar com Ele e em Cristo. Bendito seja Deus. Isso é bem mais profundo do que o que eu estou falando. Não dá tempo de exprimir tudo, né? Conclusões aqui. Ele veio viver a vida que devíamos ter vivido. Aqui está incluído no outro aspecto da salvação em Cristo. Que ele veio viver a vida que devíamos ter vivido. Então, ele veio ser exemplo de vida e de homem. É isso que significa, que ele veio viver a vida que ele deviam ter vivido. O que é que significa? Ele veio ser exemplo de vida e de homem. Ele morreu a morte que devíamos morrer. O que é que significa? Ele nos substituiu na cruz. Ele foi à sepultura por nós e lá venceu a morte que somos incapazes de vencer por nós mesmos. O que é que significa isso? Nele é anulado a consequência mais trágica do pecado. Tudo isso são significados da salvação em Cristo. Que todo homem precisa entender, que todo mundo precisa crer, que todo homem precisa aceitar. O cristão, o judeu, o budista, o muçulmano, todo homem. Jesus Cristo veio para o homem, ele não veio fundar religião. Existe o cristianismo, foi uma consequência dos ensinos de Jesus e da ação da igreja. A história registrou o cristianismo, a filosofia, mas a religião cristã é muito mais do que história, muito mais do que religião, é muito mais do que filosofia. É uma vida com Deus através do seu Filho mandado ao mundo. Conclusão. Em Cristo somos salvos. Em Cristo somos salvos. Agora, pela graça meritória, nós somos justificados. Pela graça santificante, somos santificados e libertos de todo mal. Pela graça plena da salvação, seremos glorificados e a partir daí, nem a tentação, nem o pecado, nem a morte terão mais poder sobre nós. Os salvos pela fé, nesse dom maravilhoso, chamado Jesus, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, nosso Salvador. Aleluia, que cabe um aleluia. Aleluia, para quem não sabe, significa glórias a Deus, né? Aleluia. Você crê nisso e aceita esse excelente presente? Que Cristo, que o Deus Pai e que o Espírito Santo nos abençoe hoje, nos guarde de todo mal, nos prepare o coração e a alma para o dia do encontro definitivo com Ele. E que esse encontro tem que começar hoje, aqui e agora, crendo em tudo isso. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus.